começando mais um AN Podcast, sempre trazendo conteúdo relevante que vai impactar na sua vida pessoal, profissional, e hoje não vai ser diferente. Temos um assunto extremamente relevante, vamos falar sobre seguros com um grande nome, uma pessoa com muita experiência nessa área. E o seguro que nós temos uma inovação legislativa recente, em dezembro do ano passado, de 2025, entrou em vigor a nova lei que regulamenta a parte de seguros. Tínhamos isso, a regulamentação, há muitos anos no Código Civil, e com essa revogação tivemos alguns dispositivos que trouxeram ainda mais segurança, seja para o usuário, seja também para as corretoras. E o impacto, eu gosto de trazer alguns números, né? E o impacto dos seguros na nossa economia é algo extremamente relevante. Nós tivemos no ano de 2024, para se ter ideia, 751 bilhões em valores que foram pagos, investidos em seguro, e desse 504 bilhões foram os valores que as seguradoras pagaram de indenizações e benefícios. Veja como isso movimenta a economia. E hoje a gente se fala muito em planejamento financeiro, se falamos em segurança nas relações profissionais, empresariais, até nas questões de sucessão, se fala muito em seguro, e ainda a gente vê alguma resistência por desconhecimento, às vezes, da amplitude que isso pode trazer. Então, queremos hoje aclarar isso, desmistificar alguns assuntos, e não poderia ter pessoa melhor aqui para conversar conosco sobre esse tema do que o Eliseu Dias, corretor de seguro, da Tudo Seguro, com ampla experiência, inclusive com cursos também que eu sei que já ministrou vários para corretores também, para os seus pares. Isso mostra como você é referência e tem autoridade no assunto. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, participar conosco desse episódio do N Podcast. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Diógenes. Eu sempre acompanhei, e eu brinco lá em casa com a Daiane. Estou aguardando a minha vez, estou aprendendo com as edições anteriores. Estar aqui tem algo que é muito... realmente trabalho com o psicológico, emocional, né? Esse ambiente que é muito... traz uma energia muito boa. O seu escritório sempre foi referência para nós da Tudo Seguro. Sempre quando a gente fala sobre organização, sobre a forma de atender os seus clientes, porque nós que trabalhamos com prestação de serviço, a nossa imagem, a nossa estrutura, a organização da equipe, a forma como que as pessoas lidam, que atende o telefone e tudo, é um conjunto, né? Ninguém acorda de manhã, vou escolher um escritório de advocacia porque ele é bonito e ele é maratonista, né? Poderia ser que a gente já sairia na frente. Nós já ganharíamos alguns clientes, né? A gente já sairia na frente de muitos aí, corretores e advogados. Mas não é assim, então eu fico muito feliz pela oportunidade de falar do meu trabalho, falar do trabalho da Tudo Seguro. Como você bem disse, o mercado de seguros a nível de Brasil é algo que muita gente não tem noção de quanto que ele movimenta, e bilhões, né? Você falou de números aí que pode ter certeza que a maioria das pessoas não fazem ideia de quantos bilhões que foram pagos e são pagos diariamente. Quando a gente está conversando aqui, com certeza a seguradora já startou lá alguns milhões de reais a cada segundo, a cada minuto. Perfeito. A admiração é recíproca, né? A gente também tem uma parceria lá muito bacana. Eu vejo como vocês investem tanto em conhecimento como também em excelência, em trazer uma experiência para o cliente. Parabéns, Eliseu. E para a gente entrar no nosso assunto, né? Eu vejo que muitas pessoas hoje contratam preço e não proteção quando a gente fala em seguro. Você hoje, qual que você acha que é a maior dificuldade? É convencer a pessoa a contratar ou a fazer com que ela entenda o que está contratando? Talvez não a sua, mas de um aspecto geral, para se fazer a venda do seguro. Acho que o principal, a gente aprendeu no Brasil, Diógenes, que tem uma cultura que o brasileiro não faz seguro. Você deve ter ouvido falar isso já, que o brasileiro não tem a cultura do seguro. Mas, na verdade, eu digo que o brasileiro não tem a cultura da oferta. O seguro é mal ofertado. Hoje, se você for analisar as pessoas que têm algum tipo de seguro, seja seguro de vida, seguro residencial, qualquer tipo de produto, a grande maioria teve o primeiro contato com uma relação comercial bancária. Isso em qualquer tipo de relação bancária. Isso não é o problema.
né? Mas a primeira experiência não é uma experiência consultiva. Então, começa por esse ponto. As pessoas têm a experiência me empurraram um seguro e eu não queria. Então, tipo, tinha uma meta que quis vender esse Isso. produto. Então, o começo não foi qual que é a necessidade. É como, trazendo para o profissional médico, por exemplo, é assim, não, peraí, eu tenho aqui os medicamentos que eu preciso te fazer usar, mas eu não sei qual que é a sua dor, não sei qual que é a sua necessidade, eu não sei se você tem uma doença ou não sei se você faz algum tipo de tratamento, eu só preciso que você tome essa medicação. No seguro, é muito parecido com isso. As pessoas acabam contratando pelo preço por não conhecer a sua real necessidade. Às vezes uma conversa, um papel e uma caneta vai fazendo um rascunho, eu não sabia que eu tinha essa necessidade. Aí o preço do seguro se torna algo secundário. Porque primeiro eu sei a necessidade, primeiro eu sei a dor, né? Eu sei o que eu preciso. Eu pago o custo disso e se torna valor. Né? Então, o custo para ter uma proteção ela é muito mais barato do que o preço por fazer um seguro que você nem sabia que existia lá na sua conta corrente debitando todo mês. Eu acho que a palavra é essa proteção, né? A gente vive um momento que se fala muito em planejamento financeiro, Sim, 24 em segurança, horas, né? Eu acho que quando vai chegando, a gente vai ficando um pouco mais experiente, mais vivido, né? Vamos dizer, a gente acaba naturalmente tendo forma a nossa família começa a ter uma preocupação natural quanto a isso. Embora que a gente já vê muitos jovens já preocupando em investir, né, com renda passiva, enfim. E aí me chama a atenção, até fui pesquisar alguns dados sobre isso, e segundo a Confederação Nacional de Seguro, em 2025, 84% dos brasileiros vivem em situação de risco financeiro. Um terço gasta mais do que ganha e 32% não tem reserva de emergência. Eu gosto dessas pesquisas porque elas nos dão uma números, perspectiva para... A gente usa muito até na nossa vida profissional, né, para onde que a gente está indo e quais são as preocupações que a gente deve ter. Então, às vezes as pessoas se preocupam muito em pensar num planejamento, mas não pensam na retaguarda. Eu já estou cansado de me deparar com situações aqui no escritório que às vezes a pessoa tinha todo um fundo de investimento, fazia as aplicações, de repente ela tem uma emergência familiar ou um sinistro com um veículo que causa grandes danos, e aqui eu tenho alguns casos no hospital, no escritório, e quando nós nos deparamos, a pessoa pega toda aquela reserva que ela ficou juntando, guardando para pagar um sinistro, né? Então, quem não organiza bem, eu acho que acaba tendo um prejuízo. Isso passa pelo seguro, não? Passa, porque se você for analisar dentro da realidade, o que é o seguro? É a transferência de risco. Então, quando você tem um risco de perder tudo que você planejou, guardou, recorrente ali todo mês, ou até mesmo um aporte maior, você está assumindo o risco de ter essa perda financeira. Quer ver um exemplo? UTI. Quanto que é uma diária de UTI hoje, atualizada? 18, 22 mil reais aproximadamente. Dependendo do suporte, suporte até mais. Vamos colocar 20 mil reais para ficar uma conta mais fácil. Ah, não, eu já juntei, eu tenho R$500 mil aplicado em fundo de renda fixa que me rende X% ao mês. Parece ser uma boa reserva, parabéns. Só que eu não tenho plano de saúde, não tenho seguro de doenças graves, não tenho um planejamento para seguro em vida e me internei, fiquei na UTI. A cada dia que eu fico na UTI, desses R$500 mil vai tirando 20 mil. 10 dias, já foi quase a metade. Se ele ficar 30 dias, acabou. Acabou, já. E ainda ficou devendo. E às vezes tem que fazer algum outro procedimento. Aí onde entra aquelas famosas rifas que a gente vê nas redes sociais. Então, a pergunta que a gente sempre faz é, em qual cenário o cliente quer permanecer? No da estatística ou do planejamento? Porque se ele entrar no da estatística, ele vai ser mais uma pessoa que não teve a inteligência financeira de entender que ele assumindo o risco é muito mais caro do que ele transferir esse risco para a seguradora. Isso em qualquer tipo de serviço. Você citou o exemplo do automóvel. A gente traz para a realidade diária, com a qual tem acidente todo dia. Todo dia. Qualquer avenida que você passa, a gente sempre fala lá na corretora, antes de começar o trabalho, a gente faz uma oração pedindo para Deus guardar os nossos, né, que é a nossa equipe, e os nossos clientes. Porque, às vezes, num trajeto de casa até a empresa, a gente vê 2, 3 acidentes.
E esses acidentes, eles não são só números, eles não são só números. Eles são pessoas, são histórias, né? São pais de família, são estudantes, muitas vezes estudantes de cursos que estão na fase final para concluir uma advocacia. Ali, por exemplo, Diógenes, pode ter uma pessoa, uma vítima do acidente, que seria um próximo Diógenes, né? Um próximo Eliseu, um próximo prefeito, governador, deputado, a gente não sabe. Então, não são só CPFs, são histórias que podem ser interrompidas. Quando eu não faço um seguro correto, quando eu não faço uma cobertura, por exemplo, no seguro de automóvel com uma cláusula chamada danos corporais a terceiros, que normalmente, o que os clientes fazem? Tira tudo que puder para o seguro ficar mais barato. O que eu falo dessa forma? Eu estou assumindo o risco, que se eu colidir o meu carro, a minha moto, não importa o veículo, contra uma pessoa que seria no futuro um Diógenes, por exemplo, estou interrompendo esse ciclo. E quanto custa essa interrupção? Você bem sabe, né, que também faz as minhas cotações, mas um dos pontos que eu acho mais relevante para trazer aqui, por exemplo, uma particularidade do seguro de automóveis é a cobertura de danos a terceiro. E eu vejo que as pessoas se preocupam muito com o bem, né? Então, se eu sofrer se houver um sinistro com o meu veículo, eu preciso ter um novo. Quanto que é da FIP? É 105% e tal. E a minha preocupação é totalmente ao contrário. Como se preocupam muito com contratação da franquia reduzida, eu já falo lá, né, Eliseu, eu não quero franquia reduzida. Assumir o risco. E eu também, minha preocupação não é tanto o veículo, a minha preocupação é o dano a terceiro. Então, minhas apólices sempre é o máximo. Quanto que está cobrindo danos a terceiro? 1,5 milhão. O máximo permitido pela seguradora. Né? Isso, e aí a gente contrata. Porque o que eu vejo, minha preocupação é, se eu perder meu bem, eu sei o que eu estou perdendo, é meu. E eu vou ter que financiar, tem outras formas de aquisição, de veículos, enfim. Agora, e se eu mato uma pessoa? Se eu deixo uma pessoa inválida? Né? Se o seu carro danificar, você guarda ele na garagem. Deixa ele parado, está amassado, está ali, mas ele é mensurável. O dano próprio, o seu próprio bem, ele é mensurável. O de terceiro, não. Quando eu saio na rua, se eu pudesse escolher, não, eu vou sair... Eu só contratei uma cobertura pequena, mínima lá de R$200 mil, mas eu só vou bater em carro que seja até R$200 mil. Então, quando eu estiver dirigindo aqui por Cacoal, por Rondônia, pela BR, eu tenho que... Peraí, não, esse aqui eu acho que ele é 230. Não, peraí, desvia que eu não vou bater. Se fosse assim, seria muito fácil em todos os tipos de risco, né? Dá para fazer até uma comparação com o seguro de vida. Até na hora da venda você já fala, tudo bem, você quer contratar isso aqui? Então fica assim, você vê um carro acima de 200 mil, você passa longe. E basta lembrar que a nossa região que mais tem é caminhonete. Cada caminhonete é mais de 400 mil reais, né? Entendeu? Então e aqui em Cacoal a gente já tem carro de mais de 1,5 milhão. Rodando aí pequenininho, não dá nem para ver, né? Se você tiver de caminhonete, por exemplo, se você não olhar muito assim, você não vê o carro, né? Então... E até eu falo assim, você tem que tomar cuidado até por onde você transita. Eu sempre trago isso aqui também, né? Isso aqui é uma ferramenta de colisão absurda. E aqui no escritório, às vezes a gente lida com situações, a gente acaba vendo no judiciário, mas de indenizações em casos de dano de morte, né, de acidentes de natureza mais grave. A gente já teve aqui de atropelamentos, aí eram questões com carreta, por exemplo. Então, nós conseguimos que a apólice das carretas normalmente já são valores mais elevados. E você tem também, eu já tive até no de responsabilidade civil aqui, para trazer um exemplo de danos causados a paciente, que o paciente era médico. Então, você imagina um médico que teve um dano, que ele ficou impossibilitado, nesse caso, de trabalhar por mais de 6 meses, teve que fazer um procedimento por uma falha na prestação de um outro colega, e aí o valor que esse médico ganha por mês. Então, o médico tinha uma renda comprovada de 30 e poucos mil reais, comprovada, por mês, que ele deixou de aferir por conta de um dano causado. Então, a gente teria aí mais de 200 mil reais por um período de inatividade. Isso no médico. Então, assim, aí aqui a gente não está vendo quem tem um valor maior, qual vida tem mais importância, hipótese alguma, porque no direito a gente trata em algumas matérias com questões objetivas, né? Então, o dano ele é aferido pela renda da pessoa. Sim. Se eu tenho um assalariado, uma pessoa causa o mesmo dano a uma pessoa que ganha um salário mínimo, aí 6 meses de trabalho, eu não estou falando nem de 10 mil reais, às vezes, entendeu? Diferente do médico que um mês
de trabalho dele já dá. Então, até isso é algo que a gente tem que tomar. Porque se eu causo um dano ou num acidente que eu envolvo, a vítima é uma pessoa com uma renda maior, o meu dano material também vai ser maior. Por isso que eu acho que é importante esse cuidado, né, Eliseu? E sempre eu vou voltar na informação. Uhum. O quanto de risco eu estou disposto a assumir. Uhum. Sempre colocando dessa forma. Para qualquer negócio, para qualquer situação do dia, você citou o exemplo da responsabilidade civil de um profissional da área da saúde. Uhum. Ninguém acorda de manhã, Jorge, e fala assim, hoje eu vou falhar. Uhum. Perfeito. Hoje eu vou atender um paciente e vou falhar. Então, peraí, se eu soubesse que hoje eu iria falhar, ontem eu teria feito um seguro. Uhum. Se eu soubesse que hoje eu teria um acidente de carro, ontem eu faria um seguro com a cobertura maior. A vida é imprevisível. É muito imprevisível. Por isso que o seguro trabalha com um risco que não tem hora certa. É um risco possível, porém de hora incerta. Então, qualquer tipo de seguro é trabalhado em cima do conceito de que é um risco possível. É possível acontecer, porém é de uma hora incerta. Então, como se eu não sei a hora que vai acontecer um sinistro, por que eu fico sem seguro? Perfeito. Se eu não sei se amanhã eu vou ter uma ação judicial referente ao atendimento que eu fiz ontem, por que hoje eu não tenho seguro? Eu vou esperar chegar uma notificação. Aí, quando eu receber a notificação, eu falei, peraí, nossa, uma notificação de uma sindicância. E você já deve ter ouvido falar aqui no escritório, é só uma sindicância, né? Você conta ou eu conto? Que é o lugar mais perigoso. Você pode melhorar até essa fala, mas na minha visão, uma sindicância, um processo ético profissional, ele é o mais perigoso de um profissional médico. Se negligenciar no começo ali, você já traz uma linha totalmente errada para vai refletir em E de todos os perder outros. tudo que ele construiu no decorrer de anos, às vezes décadas, dependendo do tempo de experiência, porque é só uma sindicância, eu mesmo vou responder, eu não vou contratar um advogado. Mas aí o que acontece? Eu tenho exemplos práticos disso. Tem uma situação recente que hoje cliente médico, na época ele não era, recebeu uma sindicância. Essa sindicância, ele respondeu, acabou contratando um advogado particular. Essa sindicância evoluiu para um processo. Dentro do processo, o escritório que fez a defesa dele entendeu que era mais viável tirá-lo da ação. Deixa o governo, não tem aquele conceito? Eu trabalho na rede pública, quem responde por mim... eu já ouvi até um termo assim, quem é o meu pai é o governo, porque eu trabalho para a rede pública. Ele que precisa prover todas as situações e, se houver um processo, quem responde é o Estado. Acho que você já deve ter ouvido algumas vezes isso aqui, né? Na vida prática, o que isso pode gerar? O que aconteceu com esse cliente nosso? Ele acabou não tendo uma boa orientação, na época, jurídica, que eles entenderam que seria mais viável afastá-lo da ação, deixar que o Estado respondesse. O que ele fez? Ele perdeu a melhor oportunidade de defesa da vida dele. Por mais que os procuradores do Estado fossem de boa qualidade, não é a prioridade do Estado. O Estado tem muitas outras prioridades, e não é cuidar de um problema de um médico que gerou um dano no paciente. Então, eles vão fazer o quê? Vamos tratar aqui, ok, deu 150 mil reais para um estado, igual o de Rondônia, 150 mil reais é um dinheiro do café. Paga-se, como aconteceu, o paciente foi atendido financeiramente, encerrou o processo com o paciente. Aí onde entra o mito e verdade. Até um pai, Diógenes, até uma mãe, dá de vez em quando umas palmadas, não dá uma chamada de atenção. Peraí, meu filho, você errou na escola? Senta aqui comigo, vamos conversar. Ação de regresso, que na prática voltou a ação para o médico, que de fato negligenciou profissionalmente, cometeu uma falha, que foi comprovada, só que ele perdeu a oportunidade de ter uma excelência na defesa. Então, ele perdeu essa oportunidade e não volta mais, porque já foi condenado. Agora, a questão é, eu só preciso saber se como que eu vou pagar para o Estado. Já restringe as discussões Não de tem mérito, mais, né? não é se ele errou ou se ele não errou. É assim, o quanto que ele vai devolver para o Estado. E nós tivemos durante décadas aqui no nosso estado, em particular, o Estado não ingressava com essas ações de regresso. E de alguns anos para cá,
Isso já é uma prática, né? Então, de fato, tem que estar atento, acompanhar. E uma das coisas que ajudam muito na defesa, e aí hoje o Estado a gente tem profissionais, eles setorizaram, né, a Procuradoria do Estado, pessoas que só atuam com essa matéria, então melhorou muito também em qualidade, mas você não tem o envolvimento do profissional. Quando ele fica de fora, quando a gente está numa defesa de um médico, né, num escritório particular, a gente acaba tendo esse contato, ele já sabe do impacto direto no bolso dele, às vezes há esse envolvimento, ou quando tem seguro, porque tem situações em que o médico não quer se envolver. Eu tenho alguns clientes que ele fala assim, doutor, isso me tira o sono, eu não gosto nem de lembrar quando vem alguma coisa. Então, esse tipo de médico, eu já procuro identificar isso no primeiro atendimento, que esse é um profissional que eu já não vou ficar entrando em contato, só se for necessário. É um caso que quando ele tem um seguro que já me respalda com a contratação de assistente técnico, eu já faço a contratação do assistente, isso é muito bom, é um benefício também do seguro, e aí a gente consegue trabalhar sem incomodar. Mas esse não incomodar, que às vezes é o que no Estado ajudaria muito, então tem que estar atento, você falou muito bem, em relação a essas situações em que, não tenho nenhum envolvimento, eu não fui processado. Eu falo, não, peraí, isso lá, né? E eu acho que até deveria também ter um indicativo desse para o Estado também, para que o profissional estivesse ciente, até para dar uma importância na participação dele em todo o processo, né? Então eu vejo que isso é uma dificuldade que a gente... Eu acredito, Diógenes, que falta a informação. Uhum, Né? Eu acho que o conceito principal é a informação. A informação, ela liberta. uhum, Se eu sei que a alegada falha, né? Não é que ele errou. uhum, O médico nunca erra diretamente, né? Está alegando que ele falhou. uhum, E eu sempre uso nas palestras, nas apresentações, uma frase muito forte. O médico não precisa errar para ser processado. Basta uma interpretação do paciente de que ele errou. uhum. Então, se o médico de fato não errou, mas o paciente entendeu que ele errou, já cabe uma ação. Então, o fato de ter aberto uma ação, iniciado um processo contra o médico, às vezes ele acorda e fala assim, mas eu não errei. Ele sabe que ele não errou, mas o processo E esse é um ponto que eu me deparo frequentemente no escritório. E o médico tem que estar muito atento à contratação do seguro por esse aspecto, né? Que no escritório a gente se depara frequentemente com médicos que não tinham seguro e por achar que o exercício da profissão dele, às vezes na especialidade ou na forma como super ele tranquilo, né? exerce, ele não está exposto a esse risco, né? E a gente observa exatamente que nem sempre um ato, não é todo, a maior parte dos procedimentos não estão ligados diretamente a um ato culposo, né? Às vezes, como no direito brasileiro, o direito de ação é garantido a todos os cidadãos desde a Constituição de 88, então pode entrar com as questões mais absurdas, né? E aí o médico tem todo o custo para se defender. E para que a gente consiga, e falando aqui da minha área como advogado, para que a gente consiga exercer bem uma defesa, a gente, claro, tem que ter uma remuneração justa, mas também a gente precisa de suporte de assistente técnico, precisamos de realização de perícia, né, do assistente perícia, tem as custas do processo, e esses valores acabam sendo expressivos, né? Então, e aí que está não o custo do seguro, né, mas o investimento, a proteção que ele deve contratar. E até para fazer um gancho nesse ponto, onde que você acha que entra a atuação do corretor nessa contratação? Porque eu costumo falar para alguns clientes, em algumas oportunidades até, eu falava o seguinte, corretor, praticamente, até me corrija se eu estiver errado, mas eles têm basicamente um mesmo sistema. Eles fazem a cotação dentro da mesma plataforma e recebem a cotação do seguro, né, e passam para o cliente. Quando eu vejo situações de divergência, assim, de muita discrepância entre um orçamento e outro, pode saber que tem alguma coisa errada, né? E aí que eu entro, que eu acho que entra a importância de vocês. Como que você vê que o corretor pode atuar na minimizar esses danos, esse risco, né? Acho que a gente começa pela avaliação. Antes de fazer, por exemplo, um seguro para um profissional médico, não existe uma fórmula pronta, uma tabelinha pronta que é igual para todo mundo. Eu sempre comparo, quando eu atendo um médico, que a minha profissão é muito parecida com a do médico. O que eu entrego é a medicação na medida certa ou a recomendada.
A receita ela vai assinada por um profissional que estudou para aquilo. A escolha se vai tomar ou não a medicação é do paciente. Quando eu atendo o médico é o meu paciente. Eu estudei para fazer aquilo. Eu estudo diariamente para fazer aquilo. E com o marco legal do seguro, entrou em vigor agora em janeiro, ela de 2025, ela se tornou ainda mais direta, porque não é subjetivo. Se eu, como corretor, não explicar para o médico, vamos pegar um exemplo aqui. Todo médico tem o CRM, certo? Qualquer médico pode fazer aquilo que ele estudou para fazer. Como, por exemplo, um médico que, entre aspas, só clínico geral, fecha aspas, porque usa-se muito isso, né? Eu sou só clínico geral. Só que ele atende na urgência e emergência. A urgência e emergência é a famosa salinha vermelha. É um Deus nos acuda. Se ele trabalhar numa região igual São Francisco do Guaporé, aqui em Rondônia, chega de tudo. De parto, a pessoa baleada, outro esfaqueado. Então, muitas vezes, ele precisa participar da cirurgia de emergência, de urgência. Dependendo do produto que ele contratou e com quem ele contratou, se ele tiver informado para o corretor, eu sou só clínico geral, e não tiver contratado uma cobertura para medicina de urgência e emergência, ele pode ter seguro de R$ 1 milhão. Se ele tiver um processo decorrente de uma alegada falha de um atendimento feito na urgência e emergência, ele está descoberto. E qual é o momento que o profissional vai descobrir isso? No pior momento da vida dele. Não estou falando de dinheiro aqui só. É aquele momento que você falou. Tem médicos, tem profissionais da saúde que, quando recebem uma notificação, ele chega a ficar em depressão, ansiedade. Eu já recebi, Diógenes, ligação, às vezes, de médico recém-formado chorando. E eu sou corretor psicólogo, às vezes. Porque eu entendo a dor que ele está sentindo. O cara trabalhou, fez uma promessa que cuidaria das pessoas. Ele cuidou daquela pessoa no urgência e emergência, salvou a vida, às vezes, do paciente ou do filho, da filha do paciente, e ainda foi processado. E ele descobre, no momento mais difícil, que ele fez um seguro com uma pessoa que não estudou para fazer aquilo, que não cobrirá, que não vai dar cobertura nem para iniciar a defesa. Porque na hora que ele abrir o sinistro junto com a seguradora, ele vai descobrir que a informação que foi passada é divergente da que ele realmente é. E ele só descobre isso, se ele não fizer uma consultoria com um profissional qualificado, no momento pior da vida dele. No momento sinistro. E isso ocorre porque a seguradora, aí que entra, eu acho que a figura do corretor, né? Porque às vezes esse seguro que esse médico contratou, confiando em um corretor, por exemplo, né? Ou alguém que não tinha uma habilitação. Ou no seu planejador financeiro. Isso, exatamente. Ele fez de boa fé. Sim. Então, às vezes, ele respondeu, ou nem respondeu o questionário, a própria pessoa preencheu e comprou mais atrelada ao preço. Então, o risco que ele comprou, ele pagou mais barato, mas contratou um risco menor. Porque a seguradora, para precificar, ela olha o risco que ela está alheio, né? Sujeita, né? Pegando essa linha de raciocínio, novamente, toda a nossa conversa vai ser baseada em transferência de risco. Porque é o conceito do mutualismo. O seguro é baseado nisso. Para a seguradora cobrar, ela recebe uma informação. Qual é o risco que você quer deixar comigo? Eu só quero deixar com vocês o risco que eu tiver dentro da clínica médica. Sala de atendimento, pessoa... E esquece que ele faz outras coisas. Então, na hora de fazer um seguro profissional, ou já quem tem um seguro profissional, é importantíssimo, fica aqui um alerta. Olhar nas condições do contrato, o que você faz... agora virou a época da harmonização orofacial, os procedimentos estéticos relacionados à especialidade ou não. E isso também é uma cláusula adicional. É uma cobertura adicional referente àquela profissão. Se ele não tivesse a cláusula contratado, ele pode receber uma ação judicial e no momento mais difícil da vida dele, ele vai descobrir que ele não está coberto. Você comentou sobre o preço. O preço que a seguradora cobra é de acordo com o risco que ela recebeu. Então, se eu transfiro para a seguradora um risco menor
ele vai cobrar menos, a seguradora vai cobrar menos. Se eu transfiro o risco real, ela vai cobrar o valor real, justo. E é o comum que eu já ouvi de vendedor de seguro, não vou falar corretor, eu acho que a gente tem que Aí separar vendedor, vendedor de seguros e corretor, né? Então eu já vi de vendedor de seguro, não, a gente coloca que a sua esposa que é dona do carro, que ela que dirige, Sim. que você... Sua a gente mãe, coloca... Exato, aí quando na época do meu pai vi isso, Meu Deus. a gente coloca que não tem... Eu tive uma situação, até para ilustrar, de um seguro de uma caminhonete que foi negado, uma caminhonete nossa, eu me envolvi num acidente, deu perda total, a seguradora negou a princípio, eu fiz um pedido de reconsideração, até para os nossos telespectadores entender que também tem nuances nisso também. E o meu foi negado porque quando meu pai contratou, ele declarou que ninguém menor de 21 anos residia com ele e dirigia o veículo. E o acidente, a perda total, foi comigo, que tinha na época, ia fazer 21 anos. E aí, como eu consegui administrativamente, mas eu tive que fazer uma justificativa. E a justificativa foi, meu pai tinha acabado de falecer, tinha 2 meses, eu residia em Brasília, onde fazia faculdade, tinha domicílio e tudo, e tinha vindo para circunstâncias de pós-óbito, né, para organizar as coisas, tinha vindo ficar alguns dias aqui. E nesse deslocamento que aconteceu o acidente. Então, a seguradora identificou, e foi o nosso arrazoado, que não houve má-fé do meu pai quando da contratação, que é isso que é algo que tem que ser avaliado. Mas aí a gente conseguiu receber administrativamente. Então, existe nuances, né? Que também aqui no escritório a gente tem vários casos que a gente acaba às vezes tendo que judicializar. Mas muitos dos casos que chegam para nós, eu vejo que foi falha do vendedor, para não qualificar como corretor, né? Às vezes na contratação, por conta do risco, né? preço. E aí um ponto, já que nós estamos falando do seguro médico, eu tive alguns clientes aqui que eu me deparei com uma situação que eu sei que você é bastante antenado nisso, de vendedores de seguro, né? Tinha até questão das pessoas que fazem planejamento financeiro e tal, que estavam oferecendo seguros mais baratos. Porque falaram assim, me dá o seu RC aí. Que, né, o planejador financeiro geralmente faz isso, ele olha as suas despesas, né? Aí falou, não, essa pólice sua está muito alto, né? E aí o cara vai e faz uma nova contratação muito mais barato, né? E aí você já se deparou com alguma situação dessa? Eu não vou nem contar qual que é o segredo, raro. Vamos ver se você já vai... Por que ficou mais barato o corretor de anos? Estava vendendo mais caro, será que ele estava ludibriando o seu cliente, abusando da confiança? E o planejador ou o vendedor arrumou o mais barato? O que você deduz que foi nesse caso, meu, sem contar o santo? O seguro profissional, assim como todos os demais seguros, ele é sempre baseado na análise de risco. Entre a análise de risco e a precificação, existem alguns gatilhos que fazem com que a seguradora, no momento de um sinistro, diminua a sua participação indenizatória. Exemplo disso, a participação obrigatória do segurado, que é a POS. Então, sempre, já fica aqui, pega a sua pólice agora, se tiver uma sigla chamada POS, você está com o seu patrimônio em risco, a não ser que você seja de uma especialidade que não tem como não ter POS. A exemplo disso, cirurgião plástico e obstetra na área médica. Os demais, se você não for obstetra e não for cirurgião plástico, e a sua pólice tiver uma POS, você está com parte da sua renda comprometida. POS, para traduzir uma linguagem comum, eu tive um evento, tá? Eu tive uma defesa para um processo, um exemplo nosso aqui, um processo de 2,5 milhões. Um cliente nosso foi processado, a ação judicial 2,5 milhões. Quanto que de custo de ordens mínimo que a tabela da OAB sugere que seja cobrado? Vamos colocar assim para não comprometer o mínimo que a OAB estabelece. Tem um percentual mínimo. Geralmente é 10%. 10% de 2,5 milhões, R$250 mil. É isso? Sim. R$250 mil só para começar a provar que ele não errou. Então, a gente já está falando aí de R$250 mil. Se essa pólice for desse caso, que ele saiu de um corretor especialista e foi para uma pessoa que não é especialista. Pera aí, eu vou diminuir, Diógenes, aqui a sua pólice, o custo dela, que você está pagando muito caro. Diminuiu R$300 anualmente. Só que ele colocou uma cláusula de participação obrigatória em um sinistro. 10% com no mínimo R$5 mil. 10% de R$250 mil é quanto, Diógenes? Nossa, dá R$25 mil. 25 é mais. Eu vou fazer igual na escola. É maior ou menor do que 300?
Você prefere 300 a mais ou 25 misterioso? Uhum. É. 25 mil reais que ele vai deixar de receber na hora de um sinistro, por causa dessa participação, isso é inquestionável. Uhum. Se estiver no contrato, tá ali, 10% de participação obrigatória no momento de um sinistro. Uhum. E aí entra um ponto que muita gente desconhece. Não é só na indenização. É em todas as fases do custo da pólice, ou seja, desde a inicial. Se você tiver uma perícia, 5 mil reais, 8 mil reais, 10% Eu de tive 8 mil casos reais. até no escritório. A seguradora pagou uma parte e aí tinha a coparticipação do Que é a participação segurado. obrigatória. É. Então, sempre que o especialista for GO, ou ginecologista, e obstetra, ou cirurgião plástico, ele vai ter no mínimo 5% nas apólices que a gente trabalha. Mas eu já vi apólices com 15%, com 20%. As pessoas não têm noção, porque o vendedor de seguros, diferente do corretor especialista, ele já teve, ele às vezes não teve experiência com o sinistro. Então ele só aprende aquilo que ele vê nos treinamentos. Sim. E tá tudo bem para ele, não tá tudo bem para o cliente. Agora, esse é um ponto e tem mais um também que impacta. Vamos ver se quando eu contrato uma nova apólice sem contratar o risco. Essa é a segunda parte perigosa. Por quê? Ele Que é o que tinha eu uma- vejo que está acontecendo. Que para mim o risco maior é nessa situação a também. quebra, a gente chama de quebra de vigência. Uhum. Diferente do seguro do automóvel, o seguro do automóvel ele é em risco temporal. Vigência de 12 meses, do dia A ao dia B. Esse é o período. Daquele período, você está com a seguradora X. Se tiver qualquer evento dentro daquele período, a seguradora X que responde. Ok? Ok. No seguro profissional, essa história não termina no final da vigência. Ela continua. Então, quando eu contrato, por exemplo, eu me formei em medicina em 2014, contratei uma apólice em 2014, continuei renovando em 2015, 2016. 2025, eu continuei com aquela seguradora, porém, recebi uma consultoria que me mostrou assim, não, você está pagando muito caro, vamos ajustar. A apólice dele deixou de ser renovada e foi contratada uma apólice nova, com a data inicial de nova vigência, 2025 para frente. Ali para frente, se ela tivesse sido feita razoável, ele ainda tem cobertura dos próximos atendimentos. Dos atendimentos anteriores, ela fica vinculada à apólice antiga, por mais 36 meses, que é chamado prazo adicional, mesmo que ele não renovou lá. Se eu pudesse mensurar que dia que eu vou ser processado, estaria tudo bem. Não, eu só vou ser processado no máximo daqui a 3 anos. Mas na prática, não é isso que acontece. A gente tem um caso, inclusive cliente nosso em comum, que o caso aconteceu em 2018. Nós estamos em 2026. Se esse fosse um caso de uma situação dessa, a exemplo, ele estaria descoberto. Então, a pólice de seguro ela não pode ter quebra de vigência, de forma nenhuma. A quebra de vigência, eu falo para a seguradora assim, ó, até aqui você está comigo. Você está segurando minha mão, daqui a mãozinha. Está aqui. Passou desse período, é cada um por si. E quando a gente fala de uma situação dessa, é um processo de 800 mil reais, como que esse médico vai procurar, às vezes, esse planejador, esse vendedor, essa pessoa que falou para ele que ele iria reduzir 800, 300, 500 reais na apólice dele, que ele fez um bom trabalho. Quando ele vai procurar esse profissional, o cara nem mora mais aqui. A empresa, às vezes, não está mais aqui, ou a pessoa que o atendeu não é mais planejador, não é mais consultor financeiro, foi embora, e ele ficou com a Corretora de apólice. seguro, tem seguro de responsabilidade Demais. civil? E com Tem a que nova ter. lei agora, em 2025, a gente dobrou o capital segurado. Porque a obrigação, ela deixou de ser subjetiva. Eu estou com um caso real que aconteceu agora, esse mês com a gente, Diógenes, que um cliente tinha seguro de automóvel, sempre teve o seguro de automóvel normal, que é o compreensivo, né, que cobre todos os danos do carro, e terceiros. E por algum motivo, ele decidiu que não iria renovar a apólice. Isso, e pediu que fosse ofertado para ele uma só para danos a terceiros, que existe essa possibilidade. Eu assumo o que é meu, transfiro para a seguradora só o que é de terceiro. Sempre baseado em cima disso, transferência de risco. Ele assumiu o risco do carro dele, transferiu para a seguradora o risco de terceiros. Porém, ele bateu o carro. No que ele bateu o carro, além do terceiro, ele também teve os seus próprios danos, que não foram poucos, mais de 40 mil reais.
No momento de regular ali o atendimento, a gente avalia a pólice e viu que era só para terceiros. Como um bom corretor e responsável técnico, eu fui olhar o histórico do atendimento. Ponto 1. Quem não tem prova é condenado de forma muito mais fácil. Uhum. Se eu não tivesse como provar que foi ele que pediu para tirar essa cobertura, de quem é a responsabilidade de provar? Uhum. É minha, não é Mais ele relação provar de que eu errei. consumo aí. Quem tem que provar que não errou sou eu, não ele provar que eu errei. Porque ele está com dano, ele está com prejuízo e ele tem a relação de consumo com o corretor. E é muito parecido com qualquer profissional liberal. Quem tem que provar é a pessoa que fez o serviço. E nós tínhamos como provar, de forma administrativa, comercial, de, ó, está aqui, infelizmente, você acabou pedindo para tirar essa cobertura e a gente Pensou no custo, não diminuiu pensou o na custo, proteção. sempre na linha da boa-fé. Uhum. Então, a boa-fé, nossa, olha, você vai deixar de ter esses benefícios a partir desse momento. E, infelizmente, é a famosa lei de Murphy, né? Aquilo que tem que dar errado, vai dar errado, quando não pode dar errado. Alguma coisa nesse sentido. E deu errado. Então, quando a gente fala de transferência de risco, é algo muito sério. É muito sério, porque a gente fala de algo que não está sob o nosso controle. Se tivesse, seria muito fácil, né? Eu sempre falo lá na corretora, se eu soubesse que daqui a 60 dias eu teria um diagnóstico de uma doença grave, com certeza eu faria o seguro hoje. Faria ou não? Com certeza. Né? O máximo possível. 1 milhão, 2 milhões. Mas se a seguradora soubesse que daqui a 60 dias você teria um diagnóstico de doença grave, ela aceitaria o seu risco? Uhum. E a gente tem algumas situações dentro do escritório em relação a isso, às vezes na contratação de serviço, principalmente no setor bancário, né? Uma cédula de financiamento, aí colocam junto um seguro-vida, um seguro prestamista, e às vezes aquilo é secundário e o cliente acaba, às vezes, não de má fé, porque ele foi lá para assinar o contrato do financiamento, ele não foi lá para fazer um seguro. Né? E às vezes a gente tem situações aqui que ele acaba declarando ali na hora de assinar tudo que não está exposto a algumas comorbidades e tal. Né? E aí às vezes nega, e a gente tem toda uma discussão judicial que acaba impactando nisso, para você comprovar às vezes, que a causa da morte direta não é aquela comorbidade. Então, nós temos alguns casos assim. Então, justamente nesse princípio de saber o risco que está sendo segurado. Né? E é importante ter muita atenção no preenchimento e na análise da proposta quando enviam. Né? Eu me recordo de um caso, que esse eu sei que passou também pela sua corretora, sem a gente falar o santo aqui, né? Mas eu queria que você explicasse um pouquinho que é algo até no meio jurídico, eu já tive alguns bate-papos e as pessoas às vezes não têm conhecimento, que é a cláusula de rateio, que isso tem impactado na proposta quando a pessoa não observa os valores, né? E eu me recordo de uma experiência de um empreendimento de porte grande, né, de grande porte, e que tinham duas propostas e bem discrepantes, né? A cláusula de rateio, eu falo que ela deveria ter maior divulgação para o mercado. Eu faço parte de um movimento que é o Minha Vida Protegida, embora ele seja relacionado mais ao seguro de vida, mas ele tem uma premissa que é aumentar a educação dos consumidores em relação ao seguro. O seguro ele é baseado no princípio de boa-fé. Princípio de boa-fé. O segurado informa e entende que aquilo é o real, a seguradora recebe a informação e acredita que aquilo é real e precifica. No momento de um eventual sinistro, falando do seguro empresarial, especificamente o de incêndio, a seguradora recebeu a informação, que a gente usa o termo valor real declarado. Então, eu declaro para a seguradora que o risco que eu tenho é de 100 milhões de reais. Uma unidade fabril, uma instituição educacional, ou um shopping, uma empresa de grande porte, 100 mil reais. Eu declaro isso. A seguradora precifica e segue o fluxo das cobranças. Quando que a seguradora vai analisar se é de fato 100 milhões de reais? No eventual incêndio. Houve um incêndio, onde entra a cláusula de rateio? É uma fórmula. Valor real declarado versus o valor real apurado. A apuração dos danos é no momento de um incêndio, onde a seguradora vai medir, vai olhar a planta, vai olhar a estrutura, vai olhar a parte contábil, vai olhar o estoque, vai olhar a parte fiscal.
todas as informações. Na apuração, ela avalia, isso documentalmente, que eram os 200 milhões de reais. O que é o rateio? Fica muito claro aqui. Eu falei para a seguradora que eu tinha 100 milhões, ela recebeu por 100 milhões. Na hora do risco apurado, eram 200 milhões. A seguradora sabe qual da parte que pegou fogo? Ela não tem como saber se a parte que teve o incêndio era a parte que estava segurada ou a parte que não estava segurada. Porque eu tinha duas partes. Eram 200 milhões, eu só informei 100 milhões. O que a seguradora faz? Isso legalmente, contratualmente. Já tem bastante transitado julgado em relação a isso, que é inquestionável essa parte. A não ser que entre a responsabilidade do corretor. O corretor não tenha informado isso no processo de vendas. Se foi informado e mesmo assim o segurado decidiu contratar dessa forma, vai descer no filtro. No filtro, peraí, eram 200, eu só contratei 100. Vamos dividir isso, porque eu não sei qual é a parte que pegou fogo. O segurado, ao invés de receber os 100 milhões, ele vai receber a metade da metade. Por isso o rateio. Ele vai receber a proporcionalidade daquilo que ele informou para a seguradora que ele queria proteger. Eu só quero proteger 50% do meu risco. Ok, eu sempre falava isso nas aulas da Escola Nacional de Seguros, que seguradora não é mãe. Ela não vai pagar por aquilo que ela não recebeu. Ela vai pagar proporcionalmente, por isso a cláusula de rateio. Quanto que esse cliente iria receber? 50 milhões de reais de um prejuízo de 100 milhões, ou de 200, se fosse um prejuízo total. Quebra um negócio, Jorge. Eu já vi relatos, né, papo de vendedor, né, de seguro, não corretor, que ele falou assim, mas se pegar fogo, não vai, isso tudo vale 100 milhões. Se pegar fogo, você tem sistema de incêndio, tem não sei o que, vai queimar metade, vamos dizer assim, tem essas divisões, tem um outro bloco, então vamos colocar 50 milhões. Aí eu vi a execução, nós temos casos aqui em Rondônia também, que já foi aplicado em grandes empreendimentos aqui em Rondônia, que foi aplicada a cláusula de rateio, porque quando foi ver, ele achou que pela proporcionalidade dava o valor segurado, só que o valor segurado era para integralidade do imóvel, né? Então, é algo que tem que ter muito cuidado. Né? Eu uso o exemplo do automóvel, né? Você e fica mais barato, né? E fica mais barato. É transferência de risco, vai dar diferença, né? De 100 milhões para 50 milhões no valor do prêmio, né? Eu reforço, é uma decisão. Agora, mais do que nunca, o profissional que trabalha com seguros, ele precisa ler a lei do marco legal do seguro, porque a partir dessa lei é muito claro que a obrigação de informar passa a ser do corretor. A escolha da contratação é do cliente. Mas se eu não provo que eu te dei a opção de escolha, a responsabilidade passa a ser minha. Se eu informo, se eu passo a informação, e mesmo assim o cliente decide por contratar menos e ainda assina o termo de ciência da cláusula de rateio, aí ele está assumindo o risco. Então, acho que a grande lição é que o seguro bom não é o mais barato, mas é aquele que quando você precisa, funciona. Né? Eu acho que essa é o que a gente tem que ter bastante atenção. Essa é a frase principal. O melhor seguro é aquele que funciona quando você precisa. Porque as pessoas usam uma frase que é também cultural, eu não pago seguro para usar, né? Ou eu pago seguro para não usar. As pessoas usam uma frase dizendo que eu pago seguro para não usar. Essa frase está errada. Eu pago seguro para quando eu precisar usar, ele me atenda. Porque se eu pago um seguro para não usar, se na hora que eu preciso ele não me atende, eu paguei um seguro por só pagar. Sim. Então, eu estou pagando seguro baratinho aqui só para não poder ficar sem nada. Porque a gente paga seguro, já ouviu essa frase? E o brasileiro tem essa mania muito de querer ter vantagem. Eu vejo até assim, vou gastar o plano de saúde. Até por isso que cresceu os planos de coparticipação, para evitar os abusos, né? A pessoa não vai nem comprar um remédio na farmácia. Não, vamos no pronto atendimento. Agora, com a coparticipação, não, já tem um custo para ir. E às vezes do seguro eu vejo um pouco disso. Nós temos alguma vantagem, eu vou até aproveitar esse gancho, eu vou puxar um pouquinho para o residencial. Eu particularmente tenho no meu escritório aqui, que seria do empresarial, mas tenho também o residencial. E tem algumas questões que eu acho que tem gente que quer ficar usando para gastar, para ficar fazendo a conta de quanto que ele pagou, aí depois ele não sabe por que o seguro dele ficou mais caro, ou porque as melhores seguradoras não querem contratar o risco dele, né? Então é algo que você tem que analisar.
Mas é interessante, por exemplo, eu me recordo uma vez que você chegou aqui e eu tinha colocado, veio um vendedor de livro, coloquei muitos livros dos dois lados. Ele colocou um pouco, esse vidro quebrou no meio. Aí eu falei, tem que trocar esse. Ele falou, e esse vidro? Eu falei, quebrou, vou ter que pedir outro. Eu falei, mas o seu seguro cobre isso. E aí a gente fez a troca, mandou, depois um passarinho veio, bateu nas vidraças aqui, trincou, a gente acionou. Então lá em casa, alguns serviços que estão incluídos, né? E às vezes tem vários residenciais que tem, por limpeza de caixa d'água, né? Detetização. Então, independente, não é um sinistro, mas eu acho que até algo que deve com certeza impactar no risco da seguradora, por isso que elas incluem isso, que são questões que além de te dar um respiro ou te ajudar numa manutenção, é uma vantagem que você tem, né? Que não vão encarecer, não é tido como um sinistro aquilo, são benefícios também que podem ser utilizados, né? A parte assistencial nos seguros tem sido... Aqui na nossa região começou a ter essa cultura faz pouco tempo. Mas em São Paulo, né, nas grandes capitais, é o que faz o cliente decidir por uma seguradora A ou B na hora do seguro do carro, inclusive. Porque a experiência que ele tem na relação de serviços prestados. Imagina você chegar em casa, final de tarde, às vezes uma sexta-feira, e você tentar acender a lâmpada e a iluminação não funcionar. Deu um curto-circuito. E você olha no seu celular, putz, telefone de eletricista. Você vai ligar, o cara está pescando. Aquele que geralmente faz o seu serviço. Aí você lembra, peraí, eu tenho um seguro da minha residência que tem uma assistência eletricista. A mão de obra para poder vir fazer um diagnóstico e verificar o que aconteceu. Às vezes é um disjuntor, às vezes é uma tomada, às vezes é um curto-circuito fácil de resolver, que ele vai lá e já desenrola na hora. Então, serviço de eletricista, você comentou bem a parte da limpeza de caixa d'água, é saúde. As seguradoras trabalham com a questão de qualidade de vida. Se a gente pegar a caixa d'água e olhar uma caixa d'água que fica sem lavar um ano, a pessoa se assusta com tanto de inseto, com tanto de impureza, com tanto de terra, né? Porque infelizmente tem as questões de saneamento que a água não chega da forma que a gente gostaria que chegasse. Então a caixa d'água fica um pouquinho até insalubre, né? Vamos colocar dessa forma. Então você tem esse serviço de chaveiro. Eu brinco lá em casa que eu sou um dos clientes que mais dá trabalho para seguradora residencial. Porque a gente já usou vários serviços, né? A parte de manutenção de ar-condicionado. Às vezes, isso vai de cada seguradora, tem uns serviços diferenciados. Mais uma vez, agrega valor para quem compra, porque ele percebe que ele consegue ter um relacionamento melhor com aquela seguradora. É uma forma de fazer um test drive de algum serviço. Ninguém quer bater o carro para ver se a seguradora A ou B é boa. Mas, às vezes, um serviço assistencial, ela percebe qual que é a relação, tanto do corretor quanto da seguradora. Então, ajuda muito. Não, igual você mesmo comentou, dependendo do que você usou, se você fecha no final do dia, putz, eu usei serviços aqui que, se eu fosse pagar particular, seria mais caro do que o que eu paguei no meu seguro residencial. Sim. E assim, Jorge, a residência, ela guarda a história da gente. A gente tem filhos, a gente tem quartos da parede que, salvo as proporções, que vira uma obra de arte, né? A criança está ali com a canetinha, faz o desenho, a primeira letrinha do nome dela, e às vezes você olha com aquilo, putz, eu não queria deixar, mas tá tão bonitinha, né? Aí você, de uma hora para outra acontece igual teve na rua debaixo da minha casa ali, um incêndio que, em questão de minutos, consumiu toda a história daquela família no seguro residencial. E no seguro residencial não tem essa cláusula, chamada cláusula de rateio, é só no empresarial e nos industriais. Então, o valor que ele contratou da apólice dele seria suficiente para poder ele começar a vida dele de novo em algum outro lugar, ou até garantir pro locador, porque é uma responsabilidade, fica aqui um alerta, quem aluga uma casa, ele é obrigado a devolver a casa nas mesmas condições de quando ele alugou. Inclusive, se tiver um incêndio. A responsabilidade do incêndio não é do locador, é do locatário. Então, se você mora numa casa de aluguel e não tem um seguro residencial, aquele dinheiro que você guardou na aplicação financeira, aquela previdência, aqueles fundos de investimento, estão comprometidos. Por um custo baixíssimo, né? O seguro residencial fala que ele é o mais barato hoje do mercado. Quando a gente fala de classificação de custo de seguros, o residencial hoje é o mais barato e o menos contratado ainda. Precisa ser mais divulgado, né? É uma crise de oferta. Acho que a palavra é essa. Acho que vale a pena
buscar também esses benefícios, pelo que eu entendi, então seria... Claro que as seguradoras devem ter um custo muito menor do que a gente pagaria como particular, né? Uhum. Então, elas devem ter uma negociação com o É chaveiro, com o escala, encanador, né? tudo em escala, exato. E aí, se a gente fosse pagar no particular, era altíssimo. E pelo que eu entendi, seria um diferencial para que eles busquem clientes, né? Então, a Exato. seguradora acaba tendo esse concierge, esses outros Exatamente. serviços, mais para facilitar na venda, né? Então, eu acho que vale a pena se informar bem, né, sobre isso, que se a gente tem algo que é importante para nós, que é importante para o nosso desenvolvimento como família ou profissional, ou que se foi algo que nos deu muito trabalho, muito suor, algo muito importante para nós, não faz sentido eu não ter isso segurado para eu ter que me... E não é só o capital que vai, é a energia. Tem coisa assim, quanta de energia eu despendi para fazer isso? Né? Então, imagina eu ter que despender toda uma nova energia, tanto para recursos, para tudo para refazer. E se eu já tenho pelo menos o recurso, algo para reparar, eu acho que isso faz muito sentido para mim. Acho que o principal papel do seguro, Diógenes, em qualquer esfera, em qualquer negócio, em qualquer tipo de produto, é estabilizar, manter a estabilidade financeira, psicológica e emocional. A gente teve o exemplo da pandemia. Perfeito. Onde as seguradoras mostraram o que é ser uma entidade, uma empresa com papel social. A pandemia é um risco excluído na grande maioria dos contratos de seguro de vida. As seguradoras, em acordo com os corretores, em acordo com os profissionais do mercado seguro e com os seus pares, analisaram o seguinte: esse é o momento das nossas reservas técnicas servirem de apoio social. Porque não é só sobre a arrecadação de prêmio, é sobre o papel social. E elas decidiram, uma atrás da outra, que, embora legalmente elas não tinham a obrigação de indenizar, porque era contratual, o contrato era bem claro, a pandemia é um risco excluído, ou seja, a morte decorrente de pandemia não era indenizável. Mas elas indenizaram. E foram muitos milhões, bilhões de indenização. Foram mais de 700 mil famílias que receberam indenização. E essas indenizações foram feitas de forma administrativa pela seguradora. Eu tive algumas indenizações que nós fizemos e era claro, a seguradora estava lá no contrato. Não pagamos indenização decorrente de pandemia, mas pagaram. O que isso mostra? Era um risco excluído. Você já ouviu aquele termo? Seguradora faz de tudo para não pagar? Deve ter ouvido já isso em algum momento com um cliente que te procura. Não, eu fiz o seguro e a seguradora parece que faz de tudo para não indenizar. E a pandemia mostrou o contrário disso, porque ela tinha tudo legalmente constituído para não indenizar. E agora a legislação ficou até mais rigorosa em relação a isso, a prazo de exigências, a partir de um valor, a seguradora só pode pedir uma complementação e o prazo fica suspenso, então retoma os 30 dias. Né? Então até veio... Volta novamente o papel do corretor e onde você contrata o seu seguro. Quando eu abro um sinistro, qualquer que ele seja, existe uma lista, um checklist de documentação. O que acontece no dia a dia? A maioria dos sinistros, o profissional que vai regular vai encaminhando parcialmente os documentos. A regra é, a partir do momento que se entrega todos os documentos da lista inicial. Se eu entregar todos os documentos da lista inicial, e mesmo assim a seguradora pode, tem lá um termo, ela pode requerer documentos complementares se a informação não tiver ficado clara, né? Não tiver ficado clara. Depois que eu entreguei todos, ela pode pedir mais uma vez. Aí ela vai pedir mais uma vez, olha, você encaminhou aqui o prontuário, mas faltou a página 8, ficou omitida. Às vezes, por uma questão ali estratégica, deixei de informar, não mentiu, né? Ele deixou de informar uma página que talvez mostraria, vamos falar aqui do profissional médico, que ele tinha conhecimento daquele caso antes de fazer o seguro. Aí naquele documento estava lá uma conversa no WhatsApp, de uns dias atrás, antes dele fazer o seguro, o paciente ameaçando processá-lo. Mas ele foi lá e fez um seguro com retroatividade. Por que a seguradora, às vezes, pede esse documento? Porque ela vai pagar aquilo que é de obrigação dela. Se o profissional omitiu essa informação e esse documento é decisivo para indenizar ou não, ela vai pedir. Por isso que a gente
tem que tomar cuidado com isso daí. As informações são de boa fé, mas se tiver documento, histórico de documento, informações que comprove que agiu-se de má fé, ela tem todo o direito de não indenizar. Os casos que eu tenho pego, sempre quando tem um corretor que é diligente, ajuda muito, né? Mas a maior parte dos casos que chegam para mim é porque às vezes faltou diligência. Faltou diligência na contratação, faltou diligência na hora dos envios do documento, faltou clareza. E, infelizmente, a pessoa, na maior parte dos casos, só descobre o que assinou quando a seguradora fala não. E muitas vezes o que era barato custa muito caro, custa a proteção, custa a segurança, que era quem faz o seguro mais objetivava. E eu espero até que nesse nosso bate-papo sirva muito para abrir a mente para aqueles que têm uma certa resistência com o seguro, para entender a importância disso, e que sirva também para alertar aqueles que já possuem quais os cuidados que ele tem. E aí eu queria, para a gente já caminhar para fechar, que você nos apontasse assim, dentro de uma pólice, né? A pessoa recebe o corretor ou o vendedor, para ela até fugir do vendedor, o que ela deve estar atenta quando ela faz a contratação. Quando ele manda aquele valorzinho, porque geralmente o pessoal só vai lá na parte do valor, tá aqui, tá canto, deixa eu ver o do outro, não, tá tanto, não, vou fechar com fulano. O que ela tem que olhar? A gente tem... Para ser objetivo, assim, vamos colocar os 5 principais pontos, ou 3, o que você acha que é mais relevante? Se a gente falar, vamos colocar o profissional da área da saúde, o médico, por exemplo, que vai contratar uma apólice de responsabilidade civil. Primeira coisa que ele precisa analisar é se as informações que ele passou, da área que ele atua, foram todas relacionadas. Sempre sobrepondo o risco maior. Então, eu sou cirurgião geral, automaticamente todos os riscos inferiores precisam ser informados. Eu só faço um procedimento no ano de auxiliar cirúrgico. Eu preciso informar e contratar o risco cirúrgico, porque eu não sei quando pode acontecer um processo. Então, a primeira coisa é isso. Nunca imaginar que se eu só faço uma vez ou 2 vezes no ano, eu vou contratar o mais barato porque o maior risco não precisa ser informado. Esse é o maior motivo de negativas. É não colocar todas as informações. Segundo, avaliar se a apólice tem a opção de contratar sem franquia. Mais uma vez, reduzindo o custo real, não só temporário. Porque eu colocar uma franquia, eu estou reduzindo um custo temporário, que é muito pequeno, e aumentando o resultado final do meu financeiro. Avaliar o histórico de quem ele está contratando. Essa pessoa tem lastro, o profissional que eu estou lidando, existe um lastro profissional, ele já atende outros profissionais, existe histórico de atendimento, como que foi a experiência? Conversa, a gente tem os grupos de WhatsApp, os grupos médicos de faculdade, de hospital. Alguém conhece, manda a foto da pessoa que você está contratando, fala, eu estou vendo um seguro profissional com essa pessoa aqui. Alguém já fez seguro com ele? Com certeza, se ele trabalha de forma séria, alguém dentro do seu nível de relacionamento vai falar que já contratou. A experiência pode ser boa ou ruim, é onde você vai decidir. Então, eu vou interromper para fazer um gancho nisso, porque parece que é algo assim, qual a importância de saber quem que é o corretor, né? Mas nós já tivemos casos aqui em Cacoal que eu já atuei, eu me lembro de 3 envolvendo, infelizmente, a mesma empresa, que a corretora criava apólices falsas. A pessoa achava que estava segurado, ela recebia o boleto para pagar o seguro, o boleto era da corretora, não era diretamente da seguradora, até isso eu fazer esse questionamento para ver como é que é a prática. E quando a pessoa tinha um sinistro, ela descobria que ela não estava segurada. Aí o corretor falava, não, dê uma entrada, ficava enrolando. Eu tive um seguro de uma carreta, era da carga, era aproximadamente R$200 mil. O cliente, quando me procurou, já havia prescrito. E ele estava até hoje, minha seguradora, ele queria processar a seguradora. Quando a gente foi descobrir, não tinha a apólice contratada. Quem assumiu o risco era o corretor. Então, essa de você saber com quem depois essa corretora perdeu o registro, montou com outro nome, né? Mudou o ponto, mudou o nome, enfim.
Então, é importante, sim, também saber com quem você está contratando. Até, às vezes, a gente acha que é só a seguradora, né? Mas eu já tive experiências aqui no escritório. Até para separar, né? Existem duas figuras na relação de consumo do mercado de seguros. A empresa, que é a corretora de seguros, e a seguradora, que é aquela que precifica, avalia o risco e recebe o prêmio. Então, vamos quebrar outro paradigma aqui. O corretor não pode e não deve receber o prêmio. Prêmio, na verdade, não é algo que você recebe, né? Todo mundo pensa que o prêmio é o valor que você está ganhando. Inclusive não no que judiciário, né? Exato. A gente já viu várias sentenças aí que o réu foi condenado a pagar o prêmio ao paciente, etc. e tal. O prêmio na relação de seguro é o que a seguradora recebe, é o que o cliente paga. A indenização, aí sim, é o que o cliente recebe. Então, dito isso, seguradora recebe o prêmio, corretor jamais. Então, se você faz seguro e a pessoa que te atendeu, olha, deixa aqui o valor para poder, né, pagar o seu seguro e tá tudo certo, já começa por aí. A apólice, ela precisa vir descrita certinha, como que é a forma de pagamento. O corretor, ele deve informar que existe um aplicativo para ele acompanhar a baixa das parcelas, para baixar a apólice, para acionar a assistência por lá. Então, se começa por aí, você não tem acesso a saber qual que é a seguradora, não tem acesso ao seu aplicativo, só descobrir que não tem seguro no momento de um sinistro gera muita dor de cabeça. Então, escolher um corretor é uma decisão tão importante quanto escolher um médico especialista. Quer ver? Você confiaria os seus filhos a um cirurgião fazer um tratamento cerebral, neural, com um profissional que não é habilitado ou que não estudou a especialização para abrir ou trabalhar a cabeça do seu filho? Eu não faria de forma nenhuma. Coração da minha bebê, Alice, de 3 anos. Eu deixaria um profissional médico que não é especialista em cardiologia cirúrgica abrir o peito da minha bebê e mexer no coração dela? Normalmente não. Mas um profissional, às vezes, confia no amigo, no colega, no vizinho, no primo, no cunhado, que vende seguro, ou que mexe com seguro, né? Você já ouviu esse termo? Aí eu tenho um cunhado que mexe com seguro. Não, peraí, eu tenho um colega que mexe com o coração. Mas, mano, eu não vou buscar se ele tem especialização, saber se ele já fez cirurgia antes. Como que foram essas cirurgias? Deu certo? Deram certo? E não é diferente no seu meio, né? E um ponto também que eu te interrompi, mas que a gente não pode deixar de falar, na parte que me toca, né? Do latifúndio, mas que eu acho muito importante, é um dos motivos que eu tenho incentivado muitos médicos a fazer, porque quando vem para nós, para a gente poder desempenhar um bom trabalho, a gente sabe o quanto que isso dói no bolso do profissional também, porque para você fazer uma boa defesa, para contar com um assistente técnico, para ter todo esse suporte, hoje os honorários periciais, a gente está tendo muita dificuldade, os juízes, em identificar peritos para algumas perícias judiciais, e eles estão buscando profissionais de fora, muito de São Paulo, e isso tem trazido um custo elevado. Uma perícia, uma ação de erro médico hoje está em torno de R$10.000, já peguei situações até de valor bem mais elevado. Aí você tem a parte dos honorários, você tem custas. Então, é importante, né, Eliseu, que a apólice também cubra isso, que cubra também a escolha do profissional, porque eu já tive situações que quando foi ver tinha limitação, eles queriam indicar. A gente tem um que não começou nem como seguro, que era uma associação que vendia um serviço de consultoria jurídica, foi uma empresa que é bem conhecida, uma das maiores, mas durante uma grande trajetória teve várias ações da OAB Federal contra essa empresa, mas eles direcionavam para escritórios de advocacia específico para tratar daquelas demandas, né? Mas é importante que o profissional tenha essa cobertura também, para que ele escolha. Eu já tive casos que, às vezes, o seguro não cobre só se for lá. Aí o cara quer ter um custo com você para você ficar assessorando e olhando o serviço do outro. Fica uma situação difícil. Então, é importante também olhar isso, né? As cláusulas do contrato, qualquer que seja o ramo de seguro, deveriam ser a primeira questão que o profissional deveria ler. Quando se fala do seguro profissional médico, é ainda mais sério isso. A livre escolha do advogado, ela deve ser visível. E com a nova lei do seguro, o marco legal do seguro, as seguradoras agora devem estabelecer um percentual do capital segurado máximo exclusivamente para custos de defesa.
Aí, mais uma vez, separa os profissionais dos amadores. Um cliente que sempre teve uma apólice de 200 mil, de 300 mil, que parece ser uma apólice grande, quando ele olha para essa apólice e vê que 20%, 30%, 40% é exclusivamente para os custos de defesa anual, o valor destinado à indenização se torna muito baixo. Então, qual é a recomendação? Avaliar na hora da renovação, na hora da contratação e aumentar essa cobertura para ter uma sobra de indenização mais ajustada. Essa lei ainda, as seguradoras estão se adaptando. É uma lei nova que veio, embora ficou 20 anos tramitando, ela só foi aprovada agora. E as seguradoras acabaram perdendo time, porque achavam que não seria sancionado ou aprovado de imediato e foram pegas no momento que já precisaram adaptar sistema e tudo. E ter uma apólice que de fato vai cobrir esse risco é essencial. Porque se você não tem, é igual um copo de água aqui. Ó. Se você coloca o copo de água em cima da mesa, você só vai beber o que está aqui. Se você consumiu toda a água que está dentro do copo, que seria a cobertura indenizatória para custo de defesa, imagina que só tem 50 mil reais durante um ano. Se eu já consumi os 50 mil reais e você precisa, como advogado, um complemento de um perito, de um documento complementar, de umas custas judiciais complementares, acabou. Não existe assim, não, vamos judicializar a seguradora. Agora está muito claro. A pólice ela vem descrita. Limite máximo de indenização. Tá ali. Isso a gente tem que ter. O risco ele não é estático e a apólice também não é estática. Eu me recordo há anos atrás, quando tinha um escritório em Porto Velho, eu comecei a aumentar muito o meu volume de idas para lá e eu liguei para você e falei assim, Eliseu, quantos quilômetros rodados por mês está a média da minha caminhonete? Aí você falou, eu acho que estava tipo 1.000 quilômetros. Eu falei, não, pode aumentar para 5, porque é o que eu estou rodando por mês. Por quê? Porque se tivesse uma sinistralidade, a primeira coisa que eu olhei, peraí, você contratou tem um ano. Você falava que andava, era para você estar no máximo 10 mil. Como é que você está com 90 mil quilômetros rodados em um ano? E não foi esse risco que eu contratei. Então, assim, eu mesmo alterei, dá uma diferença pequena. Agora mesmo no contrato, por exemplo, de seguro da minha esposa, né? Fecharam um mutirão de cirurgias de alta complexidade com o SUS. Então, eu falei, nossa, vai aumentar o volume de cirurgia, vai aumentar o risco por conta da... Exatamente, vamos contratar uma apólice de um valor maior, né? Então, ligamos, ajustamos. Então, a gente tem que ter ciência que o risco não é estático e assim como a apólice não é, para você não ter alguma descoberta, né? E não estar sem cobertura, né? Acho que a gente pode seguir para uma linha assim... No decorrer dos dias, a gente passa por mudanças. Alguns anos atrás, eu era obeso, 96 quilos. A minha rotina era outra. Os meus riscos eram outros. Risco de infarto, um risco variados. No seu de vida, eles pedem altura, peso, é ativo, né? Eu fui fazer uma pólice quando eu estava obeso e a seguradora me transmitiu na tela falando assim... Eu não te aceito. Uma linguagem mais suave. Entendeu? Assim, estamos impossibilitados de apresentar uma proposta de cobertura securitária neste momento. Porque o meu IMC estava muito alto. E você falou uma frase que é real. A vida passa, a gente passa por variáveis durante toda a trajetória. Seja profissional, seja na própria vida, a pessoa individual, ou empresarial. Uma empresa, por exemplo, que fez o seguro há 5 anos atrás, será que ela continua com o mesmo risco mensurável dos 5 anos atrás? Será que quando eu fiz lá o seguro da unidade da empresa X, ela só tinha aqueles metros quadrados construídos e continuou aquilo? Então, cada renovação, a cada vigência... Isso no seguro empresarial... E quando o corretor liga, não é porque ele quer que você pague mais caro no seguro do outro ano. Ele quer manter você seguro. Exatamente. Não é só sobre ter seguro, é porque ser seguro se não do que tiver tem. tudo seguro, não vale a pena fazer seguro, Tem uma frase do JP, que é um corretor de seguro de São Paulo, não é sobre ter seguro, é estar seguro do que se tem. Então, eu estou seguro do que o que eu tenho é suficiente para suprir a minha necessidade no momento de crise, né? Maravilha. Acho que esse é o caminho. Nosso papo aqui alongou, né? Já estouramos. O assunto de seguro é muito amplo, né? É amplo. Eu tenho um monte de coisa que eu queria compartilhar do escritório, de casos, mas daria uma longa conversa, dá para ter outros bate-papos. Mas foi muito bom. Espero que a gente tenha despertado aí
uma reflexão em todo mundo, que eles fiquem mais atentos, quem não contrata que contrate e quem está contratando que valide, sempre atento com as orientações do profissional que o aconselha, né? Eu sempre gosto de perguntar para os meus entrevistados aqui, para os convidados, se eles têm algum livro que você gosta, né? Independente de ser só da área do seguro, pode ser para a vida, você tem alguma... Eu tenho um específico que me ajudou muito naquele momento pós-pandemia, onde a cabeça da gente estava celular, internet, telefone, podcast e live o tempo todo, e a gente não conseguia parar para fazer as coisas no momento que deveria fazer. Os hábitos atômicos, o poder do hábito. Inclusive, me ajudou muito na minha mudança de vida, em termos de sair da obesidade para se tornar um atleta amador. Os pequenos hábitos, como, por exemplo, acordar e deixar o tênis, o relógio carregado, a meia, o short e a camiseta de corrida na cabeceira da cama. Para que quando o celular despertar, eu não pensar duas vezes. Já está pronto, é só pegar a roupa e vestir e sair. Então, esses pequenos hábitos, eles servem para a vida toda, para todas as áreas, profissionais, pessoais e familiares, que fazendo pequenos hábitos, a gente parou de assistir a televisão aberta, por exemplo, canais que falavam de tragédia, de problemas, porque esses hábitos me consumiam o emocional e me deixava frustrado e desanimado. Então, eu dificultar os hábitos ruins e facilitar os hábitos bons. Aqueles que edificam, né? É. Assim como ouvir o AN Podcast. Exatamente. E o principal livro, que é meu livro de cabeceira, é a Bíblia Sagrada, porque ela é... E tem resposta para tudo e para todos em qualquer momento da vida. De Provérbios de Salomão ao Apocalipse, a gente consegue passar por transições históricas que, para quem crê, histórias inspiradas por Deus, que a minha fé é baseada nisso, e a gente vê diariamente sendo comprovado de que é o maior livro da história da humanidade, o livro mais vendido da história da humanidade ainda é, e mesmo que os que não são cristãos, em algum momento já passou por algum versículo da Bíblia. Então, o principal livro para mim é a Bíblia, e um livro profissional, Hábitos Atômicos, tem me ajudado bastante. E a Bíblia também tem princípios que é para o profissional, é para o pessoal. Ética, é caráter, para motivação, tudo, é para tudo. Se né? quiser ler um livro que para começar a ler a Bíblia, Provérbios. Um livro fácil de leitura, curtinho, e dá para fazer bastante post no Instagram usando os termos lá do Provérbios. Maravilha. Obrigado, Eliseu, mais uma vez. Sempre um prazer poder aprender contigo, trocar experiências, né? E eu tenho certeza que serviu aí de aprendizado, de reflexão para muita gente. Obrigado. Eu que agradeço. Deixo uma mensagem aqui. O momento certo de se fazer o seguro é enquanto você pode fazer o seguro. Porque o que muda não é a sua capacidade financeira para pagar um seguro. É o momento que você pode fazer. Antes de você ter a doença, antes de você ter um processo e antes da sua empresa ter um incêndio ou uma tragédia. Então, o que paga, o que contrata o seguro não é o dinheiro. É a antecedência e a antecipação do risco. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Estou muito feliz de ter participado aqui. Obrigado. Então, seguro não é custo, né? Prejuízo sem previsão, que é faça seguro e mantenha aí, né, perene todo o seu patrimônio, as suas energias, enfim. Então, como a gente sempre promete, né, um episódio com muito aprendizado, com muito conhecimento, hoje não foi diferente, ouvindo aqui o Eliseu. Eu espero que sirva esse bate-papo de reflexão, de mudança ou de validação, né, de algumas informações, de concepções que vocês já tenham. Então, concluímos agora este episódio e aguardamos vocês até o próximo episódio do AN Podcast.